Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todos aí que estão nos assistindo aí de suas casas. Nessa noite aí, um pouquinho fria de sexta-feira, em que nós mais uma vez iremos dar a necessária continuidade ao estudo do livro dos médiuns. Nós, na semana retrasada, retomamos esse estudo, abordando os chamados fenômenos de efeitos físicos. Ainda estamos dentro dessa temática, já que temos pelo menos uns 3 ou 4 capítulos do livro dos médiuns, em que abordaremos isso daí, os fenômenos que ferem os sentidos. Aqueles fenômenos físicos que são aqueles fenômenos que nós enxergamos, que nós sentimos, que nós ouvimos, enfim, que atestam a realidade do plano espiritual de forma muito patente, de forma muito material. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 8, que é muito interessante. Aliás, o próprio título desse capítulo é bastante interessante. É o chamado Laboratório do Mundo Invisível. Capítulo esse que vai nos abordar, que vai nos iniciar, aliás, a respeito do ensinamento da formação dos objetos e substâncias e vestuários com os quais os espíritos se mostram a nós. Inclusive, aqueles objetos, vestimentas, enfim, e aparelhos que os espíritos se utilizam lá na realidade espiritual. De onde que vem tudo isso daí? Quando algum médium vidente fala para a gente, olha, estou vendo um espírito aqui e ele está vestido dessa forma. Às vezes a mediunidade da vidência é tão nítida em muitos indivíduos, que ele descreve com todas as particularidades a vestimenta do espírito que ele está enxergando. Descreve, inclusive, alguns sinais que o espírito apresenta no seu próprio corpo perispiritual. Uma cicatriz, um membro amputado, ou algum enfeite que o espírito, porventura, venha a apresentar. Brincos, colares, pulseiras, relógios, até mesmo armas. Quer dizer, de onde que o espírito tira tudo isso daí? De onde que vem toda essa vestimenta, todos esses objetos? É um assunto que, logo no início, quando Allan Kardec estava no seu trabalho de codificação, sempre chamou muito a atenção dele e dos demais indivíduos que estavam ali acompanhando o nascimento, o florescimento da doutrina dos espíritos. Será que o vestuário faz parte do corpo perispiritual dos desencarnados? Os objetos, de onde eles vêm? Kardec até formulou uma hipótese, que aliás muitos tinham naquela época, que haveria uma possível contraparte etérica dos objetos. Como assim? Esse livro aqui teria uma contraparte, um duplo etérico desse livro, Essa folha teria uma contraparte etérica dessa folha. O celular, uma contraparte etérica do celular, nos dias de hoje. E por aí vai. Kardec fala que até essa ideia não era muito destituída de verossimilhança. Porém, os próprios espíritos deram uma outra explicação a respeito desse fenômeno, de como acontece a formação dos vestuários e dos objetos por parte dos espíritos. Uma informação, aliás, que não passava pela cabeça de ninguém, e que era uma prova de que aquilo que estava sendo codificado não era fruto da imaginação de pessoa nenhuma, pelo menos encarnada. Aqui nós vamos ver como que isso acontece. Como que se explica, inclusive, o fenômeno da escrita direta. O fenômeno da escrita direta era dos mais fantásticos, pouco comum, embora não muito raro, em que o indivíduo pegava uma folha sem nenhuma escrita, uma folha totalmente em branco dos dois lados, e tomando todas as precauções possíveis, essa folha era encerrada dentro de uma gaveta, fechada ali a chave, ou colocada dentro de um livro, às vistas de todos os experimentadores, e ao cabo de alguns minutos, tirava-se a folha e ela estava com sinais, com desenhos, com palavras, ou com textos inteiros. Analisava-se aquilo ali e via-se que aquelas palavras realmente haviam sido escritas. Existia ali um material
às vezes semelhante ao grafite, às vezes semelhante a uma tinta vermelha, ou até mesmo tinta de tipografia. De onde os espíritos tiraram esse material? De onde que vinha tudo isso daí? Do plano espiritual. Como era essa formação? E vários outros fenômenos que eram levados a conhecimento de Kardec se avolumavam no intuito de fazer com que ele descobrisse, através das suas perguntas e através da análise dos fatos, o princípio que rege esses fenômenos. Um desses fatos, ele coloca até mesmo aqui no Livro dos Médiuns, um pouquinho mais atrás, no item 116, em que ele fala a respeito do aparecimento de uma pessoa a uma mulher que estava doente. Vou dar uma lida aqui, vocês vão reparar bem como foi o caso. Uma senhora que reside numa província, estando bastante enferma, viu uma noite, lá pelas 10 horas, um senhor idoso, habitante da mesma vila, e que ela via algumas vezes na sociedade, mas não tinha nenhuma intimidade com ele não. Ela viu um espírito de alguém que ela conhecia da vila onde ela morava. Esse senhor estava sentado numa poltrona aos pés do seu leito. Ela estava deitada, doente. E de tempos em tempos tomava uma pitada de rapé. Tinha o ar de velá-la. Surpresa com tal visita a essa hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes quis dirigir-lhe a palavra, e a cada vez a mesma recomendação por parte dele. Ela acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, agora encarnado, dentro da carne, mas em hora mais conveniente, durante o dia. E dessa vez era ele mesmo. Tinha a mesma roupa, a mesma caixinha de onde tinha o rapé e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe o incômodo que tivera. Agradeceu, poxa, obrigado, né? Eu tive doente esses dias atrás, o senhor veio me visitar, ficou me velando. O senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. E a senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara. Ele, fora do corpo, foi lá visitá-la. Mas não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Então, vocês viram? Um fato corriqueiro, comum, que às vezes nós mesmos já ouvimos frequentemente aí. Ah, eu vi alguém perto de mim. Ah, eu vi um espírito trajando tal coisa. O que chama a atenção aqui é que esse indivíduo, ele, em espírito, portava as mesmas roupas que ele costumeiramente usava e trazia uma caixinha de rapé. Era comum esse hábito no século XIX. As pessoas, principalmente as pessoas da alta sociedade, era um hábito muito chique inalar rapé. O que é rapé? Rapé nada mais é do que um composto feito com folhas de tabaco secas e pulverizadas. Formava-se um pozinho. E as pessoas colocavam esse pozinho dentro de uma caixa. E dependendo do nível socioeconômico da pessoa, essa caixa podia ser uma caixa mais chique, né, feita de ouro, de marfim, de prata, ou caixinha simples mesmo, só de madeira. Então o indivíduo pegava um pouquinho do rapé e era comum ele colocar o rapé bem nessa posição aqui. Tanto que essa região anatômica nossa é chamada justamente de tabaqueira, né? Ele colocava o pozinho aqui, tapava uma narina e com a outra inalava o rapé. Era um hábito chique, né? Isso daí, segundo alguns, curava dores de cabeça, enxaquecas e tudo mais, né? O hábito foi declinando e parece que nos dias de hoje está voltando. As pessoas, inclusive, tinham toda a sintomatologia de quem fumava. Todos os hábitos, sinais e sintomas. Agitação, às vezes tremores, ansiedade, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas de onde que esse espírito tirou a bendita caixinha, que era idêntica à caixinha que ele usava normalmente? E o rapé? Será que existe rapé no mundo espiritual? É esse tipo de enigma que assenhoreava a mente de Allan Kardec.
E era isso que ele tentava responder. Numa das reuniões mediúnicas, consultando o espírito São Luís, ele fez diversas perguntas e obteve diversas respostas a fim de que se esclarecesse esse enigma, essa temática tão interessante, não é? De onde que vêm os objetos do plano espiritual? Como que se forma? Perguntas e respostas. Primeira pergunta. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? A resposta veio, não. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente e que estava na sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as suas mãos? Aí o Espírito São Luís respondeu para Kardec, uma aparência, uma imagem. Era para que a circunstância fosse notada, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação. O Espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Ou seja, o Espírito queria mostrar para a mulher que estava lá deitada, né, que ele não era uma alucinação, ele era um indivíduo real, embora não em corpo físico, mas em corpo espiritual. E para isso, para ficar bem patente, ele trouxe a tal da tabaqueira, que não era a tabaqueira física dele. A tabaqueira física dele, a caixinha, estava na casa dele, junto com o corpo dele que estava dormindo lá. De onde que veio essa tabaqueira? Dizeis que é uma aparência, é uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão era só uma ilusão de ótica ou se havia alguma coisa de material nela. Olha a resposta, certamente. É com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Pergunta 4. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Haveria um duplo etérico dos objetos? Era a ideia de Kardec. Ele achava que os objetos tinham um duplo etérico. Assim como nós temos um duplo espiritual, os objetos teriam também um duplo espiritual. É a ideia dele. Olha a resposta do Espírito. Não é assim que a coisa se passa. O Espírito tem, sobre os elementos materiais disseminados por toda parte do espaço, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes forma aparente própria para os seus projetos. Já já vamos explicar melhor isso daí. Olha a pergunta 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Kardec era desse jeito. Ele perguntava, ele queria saber, ele ia a fundo. Enquanto houvesse a mínima dúvida, ele queria dissipar através das perguntas. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? As roupas dos espíritos? Aí o espírito respondeu: parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Pergunta 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria sofrer transformações à sua vontade. E que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez, ele mesmo, para o momento em que dela teve necessidade, por um ato da sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com objetos, como vestuários, joias, etc. O que o Espírito explicou aqui para nós? Ele explicou o seguinte: aquela velha história do fluido cósmico universal, que todos nós já conhecemos em menor ou maior grau, que é aquela substância que dá origem a todas as coisas existentes no universo. À exceção de Deus e à exceção dos espíritos, tudo mais que existe no universo, qualquer coisa que você pensar, é fruto das modificações e transformações e combinações desse fluido cósmico universal. Isso os espíritos já nos diziam desde a metade do século XIX.
Hoje, a física nos fala a respeito da existência de, podemos dizer assim, estruturas que compõem qualquer coisa que existe nesse universo. A chamada teoria das cordas, ou teoria das supercordas, mostra justamente essa realidade. Aquilo que o Espiritismo já nos traz há mais de um século. Então é essa substância que está disseminada pelo espaço. Por mais incrível que pareça, essa folha, na sua essência, é feita de transformações de fluido cósmico universal, que é o mesmo fluido cósmico universal que dá origem a essa mesinha, que dá origem a essa minha roupa, que dá origem ao meu óculos, que dá origem ao meu fio de cabelo, que dá origem ao meu sangue, enfim, a tudo que existe no universo. Embora sejam materiais totalmente diferentes na aparência e nas propriedades, no fundo, o tijolinho que constrói tudo isso é o mesmo. É isso que o Espírito está falando. E essa substância é uma substância tremendamente influenciável pelo pensamento e pela vontade também. Cada planeta possui um fluido que lhe é próprio. Nós estamos na Terra, então na nossa Terra, disseminados aí pela atmosfera, existe um fluido próprio da Terra. Se você for para Marte, existe um fluido próprio de Marte. Para Saturno, um fluido próprio de Saturno. Mas todos na sua base têm origem na mesma substância. Fluido cósmico universal. O que São Luís fala aqui para a gente? Que aquele sujeito que trouxe aquela tabaqueira, que a mulher que estava doente viu, aquela tabaqueira nada mais era do que uma construção daquele indivíduo. O Espírito queria provar para a mulher que ela não estava tendo uma alucinação, que ele estava ali presente mesmo. Então o que ele fez? Ele idealizou, usando a força do seu pensamento, a força da sua vontade, idealizou uma caixinha de tabaco, uma tabaqueira, igualzinha àquela que ele tinha, material agora, na sua casa. E óbvio, todas as roupagens que os espíritos têm essa origem. Nossa, quer dizer que os espíritos eles constroem a própria roupa? Constroem. Usando a força de vontade, a força do pensamento? Sim. Precisa ser um espírito superior para fazer isso? Não necessariamente. Claro, quanto mais elevado é o espírito, maior a facilidade que ele tem em fazer isso, porque maior é o vigor do seu pensamento, maior é a sua vontade. Mas os espíritos inferiores, que detêm, muitos deles, um certo nível de força mental, também conseguem fazer isso. Também fazem as suas construções. Então, quando algum obsessor, por exemplo, aparece a vidência de algum médium, ele pode se apresentar do jeito que ele bem entender. Pode se apresentar com uma roupa normal, comum, ou pode se apresentar com uma roupa espalhafatosa, uma longa capa preta, com um capuz sobre a cabeça, para causar medo, né? O próprio Divaldo Franco nos conta a história daquele espírito obsessor que o perseguiu durante décadas. E ele tinha a aparência, o rosto de uma caveira. Tanto que Divaldo chamava de cara de caveira. De onde que vinha aquilo ali, aquela máscara que ele usava? Construção mental dele, do espírito. E olha que ele era um perseguidor. Então basta ter um vigor mental, uma força de vontade, para os espíritos agirem sobre essa matéria virgem, que está disseminado pelo espaço, pelo universo, como São Luís fala, para fazer as suas construções. Ah, mas se ele não tiver essa capacidade, ele pode fazer isso de modo inconsciente? Pode. Nas perguntas subsequentes aqui, nós vamos ver isso daí. O espírito não tem que ter consciência disso para o processo acontecer. Em muitas situações, simplesmente ele pensa e de repente o objeto, se materializa ali. Ele pode até se perguntar, nossa, mas de onde que veio isso? Ele não sabe explicar a mecânica, o funcionamento, como que funciona isso. Assim como nós também não conseguimos, explicar o funcionamento de todas as funções do nosso corpo, mas o nosso corpo funciona. Nosso coração bate, nossa medula óssea produz sangue, nosso fígado produz a bile que se armazena na vesícula biliar.
Imagina só se nós tivéssemos a total consciência de todos os fenômenos que acontecem no nosso corpo. A maioria deles são instintivos. Com relação aos espíritos, a mesma coisa. Basta eles pensarem numa roupagem que eles gostariam de ter, dependendo da força mental deles, imediatamente aquilo lá se plasma e se forma. Ah, Daniel, quer dizer que quando eu estiver lá no mundo espiritual, se eu quiser me vestir com uma longa roupa branca, eu posso? Pode. Pode. Ah, mas e se eu, por exemplo, gostar da roupagem dos antigos romanos, da toga dos antigos romanos? Posso? Pode, claro. Alguns espíritos, notadamente aqueles de condição bem inferior, especialmente aqueles que se deixaram enveredar pelo vício das paixões materiais, pelo sexo desenfreado, esse é um bom exemplo, pode se apresentar sem roupa nenhuma, apresentando deformações as mais diversas. Então a gente percebe que na realidade espiritual, a força do pensamento é uma coisa bem atuante, como também é atuante enquanto nós estamos dentro do corpo. Tanto que nós criamos formas, pensamentos o tempo todo, imagens mentais o tempo todo. Se eu pensar e dar um soco em alguém, imediatamente esse meu pensamento se reveste de imagem, de som, de movimento e fica estampado no meu corpo perispiritual. Qualquer espírito aqui pode ver. Eu posso estar com um sorriso no rosto aqui, mas o espírito ali sabe, ele está querendo dar um soco em alguém. Porque isso se plasma, se materializa em mim. Não tem como fugir desse tipo de avaliação por parte dos nossos amigos e por parte dos nossos inimigos desencarnados também. Continuando. 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora, a ponto de iludi-la. Olha a pergunta. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Ou seja, será que o espírito poderia materializar aquela tabaqueira? Olha a resposta. Sim, teria podido. Se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o rapé, o tabaco. Se tivesse aspirado, teria espirrado? Sim. Gente, olha que mundo de possibilidades essas respostas nos traz. Quer dizer que os desencarnados podem, dependendo das circunstâncias, dependendo da autorização, até mesmo materializar esses objetos que eles criam, dando, inclusive, propriedades especiais. Porque se você inalar o rapé, um dos efeitos colaterais que ele tem é provocar o espirro. Tem até imagens na internet que você vê isso daí, né? Filminhos, né? Lá do finalzinho do século XIX, de indivíduos inalando o rapé e espirrando. Quer dizer que o espírito poderia plasmar, materializar o pozinho dentro daquela caixa, dando a ele todas as propriedades. Olha que ponto a coisa chega. O espírito pode, então, dar não somente a forma, mas propriedades? A resposta, se ele quiser, sim. Foi em virtude desse princípio que eu respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Olha a pergunta 11 aqui. Às vezes alguém aqui já perguntou mentalmente isso daí. Suponhamos, então, que o espírito tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa tivesse tomado, essa pessoa teria sido envenenada? A resposta, sim, teria podido, mas não o teria feito. Isso não lhe seria permitido. Ainda bem. Você imagina só a quantidade de obsessor que a gente tem. Imagina só se eles tivessem a capacidade de plasmar uma substância venenosa e materializar essa substância venenosa na tua água, na tua comida. Acho que não sobraria um encarnado no planeta Terra, não é mesmo? Sorte. É possível isso? É possível. Mas, felizmente, os benfeitores espirituais, tudo tem limite também, né, gente? O livre-arbítrio tem limites.
Não é porque nós temos o livre-arbítrio que podemos fazer o que bem entendamos. Não. Os próprios benfeitores espirituais nos explicam isso daí. 12. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença? E esse caso já aconteceu? A resposta sim, muito frequentemente. Quer dizer, isso pode acontecer. E sabe quando que a gente vê isso? Na própria água fluidificada, na água energizada. A água é um excelente meio de retenção de fluido magnético. E ela é muito influenciável pela ação desse fluido magnético, pela ação da vontade, pela ação do pensamento. Dependendo das circunstâncias, a água ali que é energizada pode ganhar características curadoras. Características que fazem o indivíduo restabelecer-se em termos de saúde. Às vezes, a água pode ganhar uma tonalidade diferente. Pode ficar, em algumas circunstâncias, com um gosto específico. E até mesmo turva. Há muitos e inúmeros exemplos disso daí. De uma água que foi magnetizada e, de repente, ela ter as suas propriedades mudadas, alteradas. A homeopatia, né, Vicente, é prova abundante desse tipo de coisa. O quanto que a água pode ser alterada pela ação de outras substâncias. É um dos grandes exemplos que nós temos aí. Né? Nossa, eu tenho o poder de fazer isso? Gente, você tem. Eu tenho. Vocês têm. Jesus já nos falou isso daí. Um dia podereis fazer tudo o que faço e muito mais. É que nós não sabemos usar o poder do nosso pensamento. Nós não sabemos manipular a alavanca que é a nossa força de vontade. Frequentemente a nossa vontade é vacilante e muito frequentemente o nosso pensamento, dali a pouco a gente está pensando uma coisa e está pensando em outra. Não tem aquela constância adequada. Por isso que o negócio não é rotineiro e comum nas nossas vidas. Nós ainda não sabemos trabalhar com um imenso potencial energético. Quando tomamos um passe, aquela energia que vem do passista, aquele fluido magnético, potencializado pela ação dos benfeitores espirituais, tem a ação de modificar as estruturas orgânicas do indivíduo que está recebendo aquele passe. Então depende muito do merecimento da pessoa que está lá sentada, depende muito do tipo de passista, depende muito da assistência espiritual. Quando nós soubermos trabalhar bem com isso, verdadeiros, entre aspas, milagres irão acontecer com uma absurda, rotineiramente, né, nas câmaras de passe. Basta que nós trabalhemos bem esse nosso potencial. Olha só a próxima pergunta. Poderia o espírito também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer. Alguém poderia tê-las comido e ficado saciado? Não imaginaram? Tu está com fome, de repente materializa do nada uma maçã. Você pega aquela maçã, morde, mastiga, engole, tem gosto de maçã mesmo. Isso pode acontecer? Pode, gente. Pode. Até isso pode acontecer. Aí Kardec até fala o seguinte, ele faz até uma notinha aqui. A questão da saciedade aqui é muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência temporária e de certa forma convencionais, pode produzir a saciedade. Essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. O que ele está querendo dizer aqui? Que se de repente materializar uma fruta na tua frente, proveniente do plano espiritual, você comer, você vai ter a sensação de estômago cheio, mas aquilo lá não vai te alimentar. Seria muito fácil, né? Já pensou? Seria muito fácil você obter comida. Você não precisaria mais ir no supermercado. A comida se materializaria na sua frente ali.
Você comeria aquilo lá, ficaria saciado e alimentado. Só que Kardec coloca a seguinte observação. Isso, mercado falido. Kardec coloca aqui o seguinte, ó. Ele até fala o seguinte, ó. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e aqueles que lidam com comida, para não ficarem com ciúmes, nem crerem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo, se nutriria e se curaria a preço muito bom. Nos dias de hoje, isso não acontece com frequência. São excepcionais e não dependem da vontade. Por exemplo, eu queria que materializasse aqui, né, uma lasanha. Eu queria que materializasse aqui uma feijoada. Eu queria que materializasse aqui uma jarra de suco de uva. Você pode até querer, mas isso não vai acontecer. Porque são fatos excepcionais. Dependem das circunstâncias. De inúmeras circunstâncias. Mas é possível? É possível. Numa das revistas espíritas, não me lembro de qual ano, não me lembro de qual mês. Eu li essa semana e até esqueci de fazer a anotação aqui. Kardec cita o caso de uma menina. De uma menina que estava doente já fazia alguns dias. Ela dormia o tempo todo. E quando ela acordava para ter convulsões. Os pais estavam desesperados. Um belo dia, de repente, eles viram a menina entreabrir os olhos, olhar para o lado, dar um sorriso, estender a mão, pegar algo com a mão, que os pais não viram o que era, levar a boca, mastigar. E isso se repetiu por algumas vezes. Ao cabo de algumas horas, a menina ficou boa de novo, sadia, recuperou a saúde. Esse caso foi relatado em carta, mandado para Allan Kardec. E Kardec, o que ele fazia quando ele recebia relatos interessantes desse tipo aí? Nas reuniões mediúnicas da Sociedade de Estudos Espíritas, ele evocava os espíritos que haviam participado daqueles fenômenos. Então ele evocou o espírito, que provavelmente tinha ali, que foi o responsável por aquele fenômeno ali. Ele falou assim, não, realmente, eu fiz uma substância alimentar. E coloquei nessa substância alimentar propriedades curativas. A menina realmente viu, realmente levou à boca, mastigou e engoliu. E aquilo ali modificou as condições do seu corpo, a economia do seu organismo. E de doente, ficou saudável. Quer dizer, realmente o fenômeno é possível, mas não é tão comum quanto a gente pensa. Todos os espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Olha a resposta. É certo que, quanto mais elevado, mais facilmente os obtém. Mas os espíritos inferiores também podem ter esse tipo de poder. E com isso a gente encerra esse capítulo de número 8. Sobre tudo isso que a gente falou aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, alguma observação? Aqui, estou captando alguma coisa. Antônio Carlos, é isso? Ah, sabia. Aquele processo de licantropia pode se encaixar Nesse processo, exatamente. O que é o processo de licantropia? Senão, a mudança do corpo perispiritual de humano para um formato de animal, né? Na verdade, o termo é mais amplo, é zoantropia, porque ele pode tomar a aparência de qualquer animal. Licantropia seria especificamente o caso de um lobo, né? Isso aí acontece para aqueles indivíduos que têm a mentalidade fortemente imbuída para a prática do mal, dos desequilíbrios, dos delitos. E nós sabemos que o corpo perispiritual é formado desse fluido cósmico universal modificado. E ele é extremamente plástico e extremamente influenciável à ação do pensamento. Imagina você, pensamentos contínuos, repetitivos, um monoideísmo só da prática do mal. Automaticamente o corpo perispiritual se modifica. Ele fica grosseiro, feio, animalesco. Alguns indivíduos dotados de amplo processo de culpa por terem errado muito na Terra, são inclusive facilmente hipnotizáveis por mentalidades trevosas desencarnadas
esses indivíduos também desencarnados, fazendo com que eles tomem a aparência e a forma de animais. A gente vê isso naquele maravilhoso livro Libertação. No livro Libertação tem isso, o espírito Gregório fixa uma mulher no tribunal dele lá na cidade trevosa, que aliás essa cidade trevosa é localizada debaixo da terra, né? Não é uma cidade umbralina, é uma cidade localizada de modo subcrostal. E ali ele fixa aquela mulher que havia desencarnado e havia feito males tremendos para crianças, acho que para os próprios filhos, né? Mais ou menos assim. Fixa nela e num processo hipnótico, levando em conta a grande culpa que ela sentia: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E sob a visão atônita do André Luiz, o organismo perispiritual daquela mulher foi se transformando de humano para a forma de uma loba. Processo de licantropia. Incrível isso, não? Assim como, vamos ver o oposto, os espíritos que têm a mentalidade totalmente voltada para a prática do bem, daquilo que é belo, nobre e justo, esse pensamento contínuo e ininterrupto daquilo que é bom, sutiliza e embeleza o corpo perispiritual. Não é à toa que os anjos, os espíritos enobrecidos, são sempre pintados como seres belíssimos, né, envoltos numa luz assim fantástica. E os seres trevosos, numa forma animalesca, envolvidos na escuridão. Não é à toa. Não é à toa que os umbrais têm aquela aparência. Por que vocês acham que os umbrais têm aquela aparência? São vários pensamentos voltados a uma... Exatamente. Imagina milhões e milhões de pensamentos de baixo nível. Pensamentos voltados para crimes, para vícios, para culpas, para dores. Isso automaticamente modela o ambiente espiritual ao redor. Por isso que o umbral é pintado daquele jeito. Árvores ressecadas, sem folhas, né? Pântanos, lodo, você não vê o sol, né? Aquela atmosfera sempre envolta por fumo, né? Sangue, né? Aqueles precipícios e abismos terríveis, aquelas cidades espirituais feias. Nesse livro Libertação, no capítulo 5, André Luiz descreve essa cidade espiritual, com detalhes, inclusive os seus habitantes de lá. Inclusive ele descreve a presença de indivíduos localizados entre a animalidade e a humanidade, habitantes dessas cidades. Tudo isso por conta da força mental plasmadora do ambiente. Agora, não temos sequer condição de imaginar como é uma zona espiritual onde milhares ou milhões de espíritos que a habitam são de nível superior. Não estou falando de nosso lar, não. Porque nosso lar está nas imediações do umbral. Eu estou falando daquelas colônias espirituais fantásticas, habitadas por espíritos de enorme nível evolutivo. Que beleza que deve ser o negócio. Se nosso lar, que está localizado nas imediações dos umbrais, pelo que a gente viu no filme, palidamente descrito no filme, é aquela maravilha toda. Nossa, imaginemos aquelas colônias espirituais de níveis superiores. Não é? Interessante esse tipo de coisa, hein? Daniel, parece que eu li em algum lugar que Jesus foi até Júpiter, numa reunião celeste, e ele foi considerado, ele perante todos, como um macaco. Aparentemente. Vamos dizer o seguinte: mudando o planeta, automaticamente a forma. O pessoal de Júpiter, os celestes de lá, são muito mais elevados que Jesus. Bom, aí eu já não sei te dizer. Esse é o tipo de informação, vamos pegar a palavra de ordem, né? É o tipo de informação que a gente coloca em quarentena. Né? Mas assim, que mudando o patamar, o nível, mudando o planeta, automaticamente a forma perispiritual muda. A energia é outra. Então, se a gente se deparar, por exemplo, com um habitante de Saturno, conforme a gente comentou aqui algumas sextas-feiras, eles são terrivelmente feios para a gente, animalescos. No entanto, em termos espirituais, são muito mais evoluídos do que nós.
Marte. Sobre essa questão de objetos, vestuários, alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. E eu não ensinado que os objetos da Terra, que nós temos aqui mais sobre as tecnologias, que são uma cópia das coisas lá da eletricidade. Exatamente. São uma cópia. Lendo o Nosso Lar, o que a gente observa lá? A descrição de inúmeros aparelhos em que alguns já existem aqui na Terra e outros nem foram inventados aqui ainda. Que já tem lá. Mas por que já tem lá? Porque em termos tecnológicos, eu li até recentemente, não sei se isso é verdade também, em termos tecnológicos é como se Nosso Lar tivesse 100 anos à frente da gente. Né? Em Nosso Lar, que é um livro da década de 40 do século passado, já se descreve televisão, como se fossem as nossas televisões de hoje. Né? Descreve aparelhos de comunicação portátil que cada um tem, na década de 40. O que é o aparelho de comunicação portátil? É isso aqui que todo mundo tem. Celular. Né? Quer dizer, essas coisas são inventadas aqui. Por quê? Espíritos que reencarnam aqui com esse objetivo, de inventar. Só que, na verdade, eles não estão inventando. Eles estão copiando algo que eles já viram na realidade espiritual. Né? E eles vêm com essa informação toda, e têm a capacidade para isso, para chegar aqui e inventar e desenvolver essas coisas todas. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Podemos ter certeza que o nosso planeta, né, ele está entrando em processo acelerado de depuração espiritual e em breve, daqui a algumas décadas, o ambiente espiritual e material do planeta vai estar totalmente transformado para melhor. Isso é uma certeza que os nossos irmãos benfeitores. Foi. Se você pegar da década de 50 do século passado, 1950, para cá, quantidade de coisas criadas e desenvolvidas, dizem até que essas indústrias tecnológicas já têm no seu estoque, né, materiais e objetos e aparelhos para 10 anos. Só que eles não lançam tudo de uma vez, eles lançam aos poucos. Nós compramos um celular hoje, por exemplo, achando que é o máximo, né? Dali a 6 meses já não vale, né? Tem coisa melhor. Sim. Tecnologia espiritual. Né? O nosso planeta Terra material é cópia imperfeita do plano espiritual. Em Nosso Lar, quando André Luiz estava internado, ele debruça sobre uma janela e começa a ver a paisagem fantástica dos jardins de Nosso Lar, as montanhas mais ao fundo, né? Os bosques, os animais. Ele fala tudo extremamente parecido com as coisas da Terra, porém melhorados. Ou seja, o nosso planeta Terra é uma cópia imperfeita daquilo que existe no plano espiritual. A própria organização, a própria administração da cidade espiritual de Nosso Lar é algo que ainda vai surgir aqui no nosso planeta Terra. Quando a gente lê o livro e percebe como que a cidade é administrada, a gente percebe a justiça e a igualdade de tudo lá. E, ao mesmo tempo, a cada um segundo as suas obras. Algo que ainda vai surgir no nosso ambiente terreno ainda. Então, em época de Covid, em que tem muita gente morrendo de medo aí, achando que o mundo vai acabar, já passamos por coisa pior, inclusive, né, em vidas passadas. É só um momento mais sério de transição que o nosso planeta está passando. Nada mais além disso daí. Né? Segundo Divaldo Franco, dessa pandemia sairá o planeta de regeneração. E é isso que eu acredito. Tem uma pergunta aqui, ó, vindo de casa. Ah, não é pergunta não, é só um aviso para mim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais uma observação, mais um comentário a respeito de vestuário, de objetos dos desencarnados? Perfeito, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxar o corpo, tanto nós que estamos aqui fisicamente falando, quanto aqueles que estão nos assistindo aí de suas casas. Mentaliza nesse copo com água aí,
que você colocou, aquilo que você precisa para as tuas necessidades. Nós aprendemos agora há pouco a força do pensamento, o quanto é essencial para que as coisas aconteçam. Então peça para os espíritos superiores que te auxiliem a fazer com que essa água que você tem aí perto de você possa ganhar as propriedades que você necessita para o seu momento, para a sua circunstância de vida. Sintamos todos, de modo geral aqui, a presença dos nossos amigos que com infinito carinho e amor nos acolhem, nos protegem, nos abençoam. Assim como nós pedimos que eles nos auxiliem, tirando de nós as energias mais pesadas que nós acumulamos ao longo da vida, que nós acumulamos ao longo das nossas ações nesses dias todos. Peçamos pelos nossos lares, pelas nossas casas, que uma verdadeira limpeza energética possa ser realizada. Permitamos a ação dos nossos amigos espirituais. Abramos os campos vibratórios necessários para que isso possa se verificar. Imagine cada ângulo da tua casa. Imagine cada local. Mentalize cada pessoa. É como se um verdadeiro banho de energias superiores estivesse acontecendo nesse exato momento sobre nós, sobre a tua casa, sobre as pessoas que você ama. E como nós temos que aprender também a prática de dividir as coisas, pensemos naqueles irmãos que estão necessitados agora. Vamos imaginar aquelas pessoas que estão nos leitos de dor, aquelas outras que estão passando por perdas, que estão desesperadas pela perda de um ente querido, pela perda da saúde ou financeira. Aquelas outras que estão apavoradas pelo momento atual que o nosso planeta vive. Que elas possam se sentir abraçadas e revestidas dessa atmosfera benéfica, salutar e profundamente curativa. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.